O tema da palestra de hoje está no Livro dos Espíritos, nas questões 203 a 217, e trata de parentesco, filiação e aparências morais e físicas. A gente inicia essa exposição de hoje com uma passagem de Jesus, quando ele diz o seguinte: chega alguém para ele e diz assim: a sua mãe e os seus irmãos estão aí. E ele está em uma reunião com os apóstolos. E aí ele diz o seguinte: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E aí a gente fica achei estranho Jesus falar dessa forma, né? Parece até que ele está renegando a mãe e os irmãos, não é? Mas aí Jesus diz para eles, né? Vocês são minha mãe e vocês são meus irmãos. E por que isso? Porque Jesus ama indistintamente a todos nós, a todos. Então, assim, o amor que Jesus nos ensina, né? Que os Espíritos nos ensinam, a lei do amor, alcança um patamar muito além daquilo que a gente conhece. A gente ainda está envolto ao amor egoísta, né? Este é meu irmão, essa é minha mãe, esse é meu filho, né? Tudo meu. E o amor, na realidade, que Jesus nos ensina, ele liberta e ele é indistinto para com todos. Então, quando ele disse isso, foi até uma provocação. Ele quis ensinar verdadeiramente essa questão de amar indistintamente. Entretanto, nós aqui, reencarnados que estamos e nesse nosso processo de evolução, estamos aqui no mundo material, nós precisamos dessa instituição família como sendo um laboratório para a gente poder aprender esse amor, para a gente poder passar por diversas situações e alcançar esse amor que do qual Jesus nos fala. Então, aí os Espíritos, aqui no Livro dos Espíritos, eles nos dão mais detalhes a respeito do parentesco e da filiação. Quando a gente reencarna em uma família, né, nós temos o nosso pai, a nossa mãe material, eles nos transferem as características materiais, mas não as características morais no momento do nascimento. Por quê? Porque todos nós somos espíritos individuais e que viemos reencarnando já há sabe Deus quantos bilhões de anos aí, não é? Então, cada um de nós já tem o seu histórico, cada um de nós evoluiu da forma que pôde, da forma que conseguiu, e aqui nós estamos. E cada um de nós tem as suas características. Então, os Espíritos nos ensinam que os nossos pais materiais, eles nos emprestam as características físicas, né? E não por acaso elas são escolhidas, porque elas se afinam melhor com aquilo que a gente necessita para a nossa evolução na presente reencarnação. Entretanto, o parentesco espiritual, ele se baseia em afinidades e em compromissos também. Muitas vezes a gente reencarna em uma família e a gente percebe, né, que nós temos muitas vezes muita afinidade com um determinado parente e nenhuma afinidade com outro. A gente se dá muito bem com, às vezes, um primo e se dá muito mal com um irmão. E a gente se pergunta, né, mas por que isso, né? Às vezes os pais mesmo nos dizem: nossa, eu tenho 2 filhos, eles foram criados exatamente iguais e eles são tão diferentes.
responsável e o outro dá tanto trabalho. E aí, às vezes os pais não entendem isso, mas é perfeitamente possível a gente entender o que acontece. Cada um de nós vem com o seu aprendizado e está aqui para um determinado objetivo, que a gente próprio escolheu. Então, muitas vezes vem um pai, uma mãe e um filho que tem muito a ver com esse pai e com essa mãe, e um outro filho que tem muita dificuldade de convivência. E aí a gente pergunta, mas onde está a afinidade desse que tem muita dificuldade de convivência? Muitas vezes são compromissos que a gente assume com esses espíritos para auxiliá-los e também receber o auxílio deles, para que a gente possa exercitar a paciência, para que a gente possa exercitar a tolerância. Então é mais ou menos assim, olha, eu preciso nascer numa família assim, assado, eu preciso ter boas orientações, eu preciso melhorar em determinados pontos. Você topa? Vamos reencarnar junto? Ah, vamos reencarnar junto. Então nós escolhemos e assumimos compromissos com esses espíritos. E um filho, muitas vezes o amor, e aí a gente volta para o amor de Jesus, né? Amar aquele filho, aquele irmão, aquele pai, aquela mãe que são amorosos, que têm afinidade com a gente, que são parceiros, que estão junto ali para nos ajudar e tudo, é muito fácil, né? Esse amor ele é praticamente espontâneo, né? Existe uma afinidade, existe uma conexão, existe ali uma liberdade. Entretanto, amar aquele que realmente não tem afinidade com a gente, esse é o desafio. E aí, né, aquela história, para a gente aprender a amar indistintamente, nós precisamos aprender a amar também aqueles que são diferentes, aqueles que, entre aspas, né, nos dão trabalho. E que muitas vezes a gente fala assim, poxa vida, eu não merecia conviver com essa pessoa. Às vezes, num casamento também, puxa vida, eu não me dou bem com o meu cônjuge. E aí, muitas vezes por situações que são passíveis de solução. É claro que há aquelas que não são passíveis de solução, né, que são casos específicos. Mas há muitas vezes discordâncias entre casais que são perfeitamente passíveis de solução, de entendimento, se a gente conseguir exercitar a tolerância, a paciência, a compreensão do outro e não muitas vezes o ataque ou agir na defensiva, né? E isso é um exercício para que a gente possa exercitar a convivência com quem está lá fora, porque o nosso primeiro laboratório é a família, a nossa primeira oportunidade de amar está ali dentro da nossa casa, com os nossos familiares. E aí esse exercício que a gente faz dentro do nosso lar, da nossa casa, a gente transmite para fora, para os nossos amigos, para as pessoas que estão no mercado, na padaria, com quem a gente encontra. A tolerância, a paciência, a gentileza, né? A gentileza é uma coisa também muito importante, porque já que a gente não consegue amar ainda indistintamente a todos, de uma maneira espontânea, né, que a gente chama um filho, por exemplo, mas a gente consegue exercitar para depois alcançar esse amor. Então a gente exercita como? Com a gentileza, né? A gente exercita com a tolerância, a gente exercita tentando compreender aquilo que o outro está dizendo, ouvindo, emprestando os ouvidos para compreender aquilo que o outro está dizendo, né?
e conviver da melhor maneira possível. Por quê? Porque a convivência não vou dizer o que há de mais importante, mas uma das coisas mais importantes no nosso processo de evolução. Nós passamos 24 horas convivendo. E se a gente usa a nossa inteligência em benefício da convivência, ou seja, em benefício de melhor estar com o outro, a gente vive melhor, né? Em vez da gente manifestar intolerância, porque isso só vai causar dano, só vai causar tristeza para nós mesmos. Então a família é muito importante nesse sentido, né? A gente está falando do amor de pais para filhos. Dá pra gente entender porque é um amor espontâneo. Você não pensa, você já está amando logo a criança, né? Aquele ser, aquela pessoa que está ali. Então a gente faz de tudo por aquele filho, né? Se tá um frio desse daqui assim, eu saí, tô aqui com o meu casaco, mas o meu filho saiu só de manguinha de camisa. Obviamente que eu vou tirar o meu casaco e vou colocar nele, vou passar frio, mas eu vou estar satisfeita porque ele vai estar agasalhado. Então a gente doa a gente doa aquilo que é nosso em benefício daquele a quem a gente ama. Esse é o amor de Jesus. E hoje, né, aqui a gente consegue no máximo fazer isso por um filho, né? Agora, por uma outra pessoa desconhecida, muitas vezes a gente não consegue fazer. Mas quando a gente consegue agir em benefício de outra pessoa e a gente vê a alegria da outra pessoa por um ato que nós fizemos, o nosso coração se alegra imediatamente, né? Não é uma questão de recompensa, serei recompensado depois em outra vida porque ajudei fulano de tal. Não é isso, né? Essa não é a caridade, a verdadeira caridade. A verdadeira caridade é aquela que a gente faz quando o coração manda e quando o coração se alegra. Não que a gente não possa exercitá-la, né? Ainda não consigo fazer caridade de coração, mas eu tenho consciência e estou exercitando para que um dia o meu coração se alegre apenas com o meu gesto. E isso é o amor de Jesus. Isso é o caminho da perfeição, né? É o caminho do nosso processo de evolução. Porque quando todas as nossas ações forem amorosas e espontâneas, nós não teremos mais dentro do coração questões que possam nos afligir, né? Como o egoísmo, como a vaidade, o orgulho, a raiva, a mágoa, né? Quando a gente não esperar do outro nada em troca por aquilo que a gente fez, de coração mesmo, verdadeiramente, não teremos mais por que nos magoar, né? Quando o nosso coração ele for todo compreensão com o outro, eu esperava que o outro fizesse alguma coisa em retribuição, mas ele não fez. E aí eu fico magoada e eu sofro. Por quê? Porque eu ainda não compreendi o gesto de amor ao próximo, de beneficiar o próximo sem pedir nada em troca. E o que eu ganho com isso? Já a alegria espontânea do coração, apenas com o gesto em benefício do outro. E aí, a família nos dá um grande apoio, uma grande ajuda nesse processo. E quando a gente vê uma pessoa muito difícil, por exemplo, tem aqueles pais que têm filhos que são de difíceis convivência. E o contrário também é verdade. Existem pais de difícil convivência e filhos que estão ali para auxiliar também aqueles pais. E aí quando a gente compreende isso e consegue perdoar, né, no caso de filho para pai,
Existem muitas histórias, porque meus pais me abandonaram, não me deram atenção, ou enfim, histórias infinitas aí de problemas de filhos com pais. Muitas vezes os filhos eles vão embora e não querem mais falar, viram a cara para os pais e fica aquele espaço, aquele hiato naquela família, né? E isso é muito triste. Entendo que uma das coisas mais tristes que podem acontecer para uma pessoa é a gente não mais conversar com o pai e mãe ou com os irmãos por algum atrito, algum problema. E aí, o que acontece? A gente sucumbe àquela prova, né? Por quê? Porque o objetivo de reconciliação, o objetivo de auxílio, o objetivo de reparação, ele não foi atingido. Então, todas essas provas, essas dificuldades que a gente tem com os nossos familiares servem de aprendizado e servem para que a gente chegue num ponto de reconciliação e de compreensão dessas diferenças. Não tem nada mais satisfatório do que a gente chegar um dia e falar assim, olha, eu tive problemas com meu pai, com a minha mãe, mas hoje eu estou com o coração tranquilo, o coração leve, porque eu consegui perdoar, consegui compreender e consegui esquecer tudo aquilo. Eu compreendi o momento deles, eu compreendi o porquê de tudo aquilo. E isso é satisfatório e libertador. Então, os Espíritos nos dizem que não é porque nós temos pais de características boas que os nossos filhos serão também bons. Podem ser espíritos difíceis e espíritos com provas muito difíceis para passar. E muitas vezes os pais se culpam, falam assim, puxa vida, que não tem essa história, né? Onde foi que eu errei? Né? Por que o meu filho se envolveu com droga, ou se envolveu com más companhias, ou partiu para o crime? Eu nunca ensinei isso para ele. E aí essa culpa não leva a gente a nada. Por quê? Porque o exame de consciência que nós devemos fazer eu tentei orientar e conduzir o meu filho desde pequeno às melhores escolhas. Se eu tenho essa consciência que sim, eu fiz isso, né? Então o que aconteceu com ele depois é uma coisa que é dele, do próprio espírito, e que vem junto com ele, que é uma prova pela qual ele tem que passar. Não que seja imperativo, né? Mas é algo que é dele, que ele precisa suplantar. E que o máximo que os pais podem fazer é estar do lado, é auxiliar, é orientar, mas não sofrer por ele. Então, esse laboratório ele é muito rico para o nosso processo de evolução, apesar de muitas vezes a gente achar que é sofrimento, castigo de Deus, né? Não tem essa questão, nossa, castigo de Deus, não merecia estar passando por isso, etc. E a gente às vezes reclama muito da vida, né? Mas em vez de reclamar, a gente pode refletir e pensar o que eu posso aprender com isso e como eu posso evoluir, como eu posso alcançar aquele amor que Jesus ensinou, aquele amor indistinto, aquele amor que não escolhe pessoas, né? A espontaneidade de se doar para o outro, que traz alegria para o coração. Então essa reflexão é importante quando a gente pensa na família e quando a gente pensa nas nossas dificuldades e na convivência, seja com quem for. Então, não herdamos dos nossos pais as características morais dele,
nós herdamos as características físicas, mas sim nós podemos aproveitar as orientações que eles nos dão, né? E também, se os nossos pais nos derem orientações que a gente acha que não devam ser seguidas por alguma razão, porque também existem pais que são bastante problemáticos, é importante que a gente tenha esse discernimento de compreensão e de perdão, né? Para que a gente possa deixar o nosso coração livre, o nosso coração alegre. Esse é o desafio da convivência com a família e posteriormente com as outras pessoas. Que nós possamos então compreender esses ensinamentos, que nós possamos nos empenhar na busca por esse conhecimento, que nós possamos compreender cada vez mais o que Jesus quis dizer quando ele falava de amor, né? O amor de Jesus, o amor incondicional, aquela pessoa que ama indistintamente e que doa o melhor de si, se alegrando porque beneficiou o outro. Que nós possamos então nos empenhar nessa compreensão, estudar e nos empenhar no nosso processo de evolução. Tenhamos um excelente dia.